Fala, abaixonáticos, abaixonáticas e demais cine-espectadores. Vocês gostam de discutir sobre o cinema? Então fiquem aí que já tem um quadro muito legal pra vocês. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, abaixonáticos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Clube do Filme, um quadro colaborativo entre diversos youtubers que falam sobre cinema e elegem aí um filme para ser discutido em cada episódio. No episódio de hoje vamos falar um pouquinho sobre Crash no Limite, um filme de 2006. Além da minha opinião, você vai contar aqui com a visão do Balbergô, lá do canal Balbergô, do Lucas, do Refúgio Cult, do Marcos, do Sessão de Aluguel, e também do Wesley, do Direto na Cozinha. Então, Direto da Cozinha, um dos dois, enfim, tá aqui nos cards do YouTube, o canal de todos eles, para que vocês possam ir lá e se inscrever e não perder nenhum dos episódios do Clube do Filme, já que cada episódio será em um canal diferente. O próximo, inclusive, já te adianto que vai ser no canal do Lucas, lá no Refúgio Cult. Mas hoje, então, vamos conversar sobre Crash, um filme dirigido e roteirizado por Paul Haggis. Esse filme conta a história de diversos habitantes de Los Angeles ao longo de 2 dias e como é que as suas histórias se ligam mais do que inicialmente parecia. Realmente é um filme que é bem naquele estilão do Magnolia, do Paul Thomas Anderson. Começando pela direção do Paul Haggis, ele faz um trabalho competente em diversos pontos, e o ponto que eu mais gosto na direção dele é um recurso de câmera que ele usa, que ao invés de usar um fade in, fade out, quer dizer, aquele negócio que esmaece a tela e depois volta pra gente ter a transição entre as cenas, ele usa um blur in, blur out. Então ele deixa a tela toda desfocada e depois ele foca novamente aos poucos, que nos dá aquela impressão de que as histórias estão assim borradas, se encontrando, aquele negócio um pouco mais orgânico, que funciona muito bem ao longo do filme, já que a edição troca muito bem entre todos os personagens e todos os núcleos, mas acaba que fica tudo fechado demais dentro dos arcos dos personagens, tudo fica muito certinho, muito realmente amarrado com um laço, digamos assim, como a expressão dos americanos usam, e mesmo assim tem diversos pontos que não são abordados aqui na história dos personagens e diversas histórias que parecem incompletas. Então, mesmo sendo arcos muito fechados, nem sempre eles funcionam porque parece que falta alguma coisa. Então a direção do Paul Haggis acerta na questão do uso de câmera, mas a questão da história em si, eu acho que ela falha um pouco. Nas atuações temos vários atores aqui muito bons: Don Cheadle, Sandra Bullock, Terrence Howard, Matt Dillon, Brendan Fraser, quem mais? Tandy Newton, tem realmente uma galera muito boa, até o Ludacris tá bem nesse filme, mas diversas atuações aqui ficam um pouco exageradas, porque o filme, em geral, é muito melodramático, ele marreta as coisas demais. A mensagem dele aqui de racismo e desigualdade social e como a gente deveria tratar uns aos outros melhor é muito exagerada, é muito artificial, e eu até comentei com o pessoal lá do grupo do Clube do Filme que eu achei que os personagens não parecem seres humanos, eles parecem personagens que têm um propósito narrativo muito específico. O único que foge dessa regra pra mim é o personagem do Michael Peña, que tem uma motivação muito legal, um arco muito legal e não tem uma atuação muito melodramática. Inclusive a melhor cena do filme pra mim é a cena que o Michael Peña tá conversando com a filha dele, realmente essa cena é muito legal, mas o filme em diversos momentos sai do drama e entra no melodrama e te marreta com a mensagem social que nem sempre é muito bem executada. Então nas atuações, tem atuações boas, atuações um pouco mais superficiais, mas tudo parece muito exagerado e a direção do Paul Haggis também não ajuda muito nesse sentido. Então esse filme acaba que é um bom filme, mas eu acho que nem de longe merecia ter ganhado o Oscar de melhor filme, mas essa é só a minha opinião. O que vocês acham, meus amigos aí do Clube do Filme? Crash é aquele típico filme que a gente começa assistindo assim. Tá. Ok, tô entendendo. Uau, interessante, hein? Vamos ver onde é que isso vai dar. Pô, legal, tô empolgado, que filme bom, hein? Ué, peraí, gente, o que aconteceu? Tava interessante, mas... E aí, de repente, você percebe que o filme ele está longo, mas ao mesmo tempo ele já está na reta final, só que você sente que faltaria bastante coisa para acontecer, que não vai acontecer porque você já sabe que o filme está acabando. E aí o filme acaba. Então, basicamente, é um filme que você consegue enxergar um tremendo potencial, poderia ser um filme maravilhoso, que simplesmente é mal executado do meio pro final, e você fica triste porque a sensação que dá é de fato que você está assistindo um protótipo do que seria o filme. Porque a grande proposta do filme é que essa dinâmica diferente, que são quebra-cabeça de histórias, isso é mal feito. Vamos lá, o diretor ele decidiu quebrar o filme em várias histórias diferentes, mas que se conectam de alguma forma entre si. Com isso a gente faz um quebra-cabeça de A, B, C, D e E. E aí como é que a gente vai brincar disso? A gente vai costurar essas histórias. A gente vai falar um pouquinho de A, depois a gente vai para C, depois a gente vai para D, depois a gente vai para A de novo, daí a gente fala um pouco de B, deixa um pouco mais de tempo em B, depois a gente faz C e por aí vai. Só que na minha humilde opinião, quando você está assistindo um filme desse, você não pode ter a sensação de falar assim, caramba, que história era essa? Eu não tô nem conseguindo lembrar. Por quê?
Se você sente isso, quer dizer que esse entrelaçamento, esse quebra-cabeça, ele tá mal feito. E aí você percebe com muita mais clareza que o filme ele tem uma edição ruim. Agora, se a gente for parar para olhar o filme com outro prisma, com outro olhar, a parte onde ele fala das questões sociais, fala muito de racismo, fala de uma certa forma das minorias, de uma forma um pouco mais abrangente e não tão específica, isso o filme é muito bom e ele ainda consegue ser atual. Infelizmente, mas ainda consegue ser atual e nisso talvez o filme ele vale a pena ser visto. Agora, quanto à condução do filme, de como ele é feito, isso peca muito, isso esbarra na mensagem que o filme traz. É isso que é ruim. Então eu fico pensando, fossem cortados personagens e tivesse uma densidade um pouco mais profunda na história em si, teríamos um filme mais interessante. Parece que há um conflito entre fazer uma história impactante com propostas que trabalham questão racial, várias questões sociais, o sistema judiciário, o sistema de classes em si, com uma justaposição na proposta técnica do filme, que é como essa história é contada. E isso fica com um atrito ali que estraga o filme, é isso que é triste. Então assim, o filme ele é mal feito, mas eu ainda talvez indicaria o filme porque no final das contas ele tem uma proposta bacana na sua mensagem e que ainda dialoga com os dias de hoje. Acho que é isso. Bem, o que falar de Crash no Limite? Por mais que o filme ele tenha temáticas interessantes, né, que te faça pensar, como racismo, as questões sociais, né, pobreza, criminalidade, enfim. Mas o filme, na minha opinião, é mal desenvolvido. O roteiro, aqueles 3 passos de storytelling que a gente tem, que é o início, o meio, o fim, que é o básico, aqui ele é muito mal desenvolvido. Principalmente no começo e no meio, né, ele é um pouco arrastado, as tramas têm muita subtrama desnecessária, são vários personagens que ali no contexto acabam ficando um pouco perdidos, e no final a gente tem um filme incompleto, mas não é incompleto artisticamente, né? Não é aquelas histórias, vamos deixar em aberto. Não, é um filme que foi mal acabado mesmo. Sem contar que algumas atuações para mim são bem superficiais, bem no modo automático, principalmente inclusive da Sandra Bullock, que é o nome principal do filme, mas aparece pouco e a atuação é meio chatinha. Poderia ter sido um filme bem melhor, bem mais tocante, ganhou prêmio pra caramba, inclusive Oscar, mas eu acho um filme dispensável sim. Crash no Limite, um filme nada espetacular, mas que é um filme bastante competente, que eu acho que sofreu muito mais ali com a época em que ele foi lançado do que propriamente com seus defeitos. Sempre que você começa a falar sobre Crash ali em alguma roda com cinéfilos, sempre tem aquele que vai levantar o ponto ali da injustiça dele ter ganhado o Oscar de melhor filme ali na premiação de 2006. Para muitos, o filme que deveria ter ganhado essa categoria era o filme O Segredo de Brokeback Mountain, e eu até concordo que esse filme merecia mais do que Crash. Mas isso também não deveria ali tirar os méritos, né, do filme aí do quase estreante diretor Paul Riggs, que pra mim nada mais é ali do que um retrato muito cru, de uma parada muito verdadeira sobre ali o dia a dia nosso, né, cara, sobre tudo que a gente vive diariamente, mesmo hoje, é que a gente tá em 2018 e esse filme foi feito lá no início dos anos 2000 e a parada ainda continua muito séria, muito presente no nosso dia a dia, e é muito triste parar pra pensar isso e ver personagens ali naquela história que a gente talvez conheça alguns deles aí no nosso dia a dia, no nosso círculo de amizades, no nosso círculo de trabalho, coisas assim. E o que eu mais gosto nessa história é o seu ar um pouco questionador, porque ninguém tá fadado a ser somente assim uma pessoa muito boa ou então somente uma pessoa muito má. É muito mais do que isso. O que a gente consegue enxergar a olho nu não é nem 10% do que cada um de nós somos. E eu acho que isso é representado de uma maneira até bem bacana no filme. Claro, poderiam ali alguns personagens ter sido mais aprofundados. Claro, tem outros personagens que talvez nem precisassem existir dentro da história, mas eu acho que aqueles personagens que são o foco ali, aqueles que têm um desenvolvimento maior, conseguem trazer muito bem isso, que é as nuances do ser humano. É um verdadeiro drama urbano, né, onde diferentes personagens de diversos contextos, de diversas realidades, eles se veem afundados na merda. E eu não sei se eu posso falar merda aqui nesse canal, né? Não é no meu canal. No meu canal eu posso, aqui eu não sei. Bota o pi. Isso faz deles uns verdadeiros exemplos de seres humanos, porque todos nós somos passíveis de um momento ou outro estar afundado na
Boa parte da galera que critica esse filme gosta de falar que ele é meio que uma cópia barata de Magnolia, que se eu não me engano é do ano 2000 e do diretor Paul Thomas Anderson. E sim, Crash pode até não ter ali a tamanha intensidade que Magnolia tem, que Magnolia é um filme bem pesadão. Mas mesmo que Crash não tenha todo esse peso que o Magnolia tem, eu ainda acho que ele é uma boa indicação pra você que ainda não assistiu e que tá procurando algo dessa pegada. Um drama aí que envolve diferentes personagens, diferentes realidades, num contexto só, de alguma maneira, que no final faz todo sentido e que pra mim valeu muito a pena ter assistido esse filme. Bem, então essas foram as minhas considerações sobre Crash no Limite. Talvez eu tenha sido o único ou um dos poucos aqui nesse vídeo que gosta desse filme e que tenha falado coisas boas sobre ele. Espero não ser muito xingado pelos meus companheiros aqui, né, do Clube do Filme, e nem por vocês que estão assistindo esse vídeo. Falou, até o próximo. Vamos falar algumas palavras sobre Crash no Limite. Um filme maravilhoso que tem atuações muito boas de Sandra Bullock. Eu falei que o filme é maravilhoso, mas estou prestes a criticar. Hipocrisia. Mas tem atuações legais do Brendan Fraser, atuações legais do Michael Pena, Sandra Bullock, Matt Dillon, que inclusive é a melhor atuação pra mim do filme. Mas tem algumas coisas que eu quero discutir nesse pequeno espaço curto de tempo que eu tenho nesse canal aqui, né, meu? Também conhecido como o filme que mais foi feito trabalhos escolares em cima. É sério, dá uma pesquisada no YouTube, coloca assim, ó, Crash no Limite. Você vai ver que desde 2004, quando o filme foi lançado, até agora, tem uma base aí de 755 mil trabalhos escolares feitos em cima desse filme. O filme fala sobre preconceito e é uma discussão sempre muito válida, porém, o filme expõe preconceito de uma forma que é eficaz porque pelo menos colocou na pauta, mas é de uma forma extremamente melodramática. Quando eu assisti esse filme eu tinha 14 anos, hoje com 27, ai que drama, meu Deus. Que é diferente de outra história americana, por exemplo, que fala de preconceito racial e você fica meio que, meu Deus, quando eu era mais novo isso não me incomodou, porém hoje isso me incomoda um pouco. Você já viu essa fórmula acontecer em outros produtos? Por exemplo, se você colocar um personagem chamado Helena, é uma novela do Manuel Carlos, gente. Com um núcleo bonitinho, tem uns 7 núcleos, todos eles têm começo, meio e fim, tem um arco aqui, outro ali, mas lá só faltou mesmo Helena. Talvez por causa desse drama todo, assistindo um filme um pouco mais velho, entendendo a sociedade como ela é hoje, você percebe que a visão não mudou em cima do preconceito, mas a visão mudou um pouco em cima do filme. Eu não acho, por exemplo, que cinematograficamente mereceu o melhor filme do Oscar. O filme tem atuações muito boas do Matt Dillon, talvez seja o único personagem que tem um desenvolvimento muito grande e aparente, mas eu acho que o valor dele é muito mais de edição. Porque a edição dele é muito bem montada. Os arcos deles têm um começo, meio e fim muito bonitinho, são muitos personagens e outros filmes poderiam se perder nessa edição e com Crash isso não acontece. A valia é falar de preconceito. O defeito é o melodrama. Você tem que colocar um drama de novela gigantesco e você fica meio... Pra mim, só minha opinião. Mas tem uma coisa que é muito boa nesse filme que me relembrou, inclusive eu fui no Spotify, é a trilha sonora. Maybe Tomorrow e In the Deep. São duas trilhas muito boas que valem a pena você ouvir se você não viu. Então é isso aí, cinespectadores. Se vocês gostaram do novo quadro, clique aqui na marca d'água para se inscrever no canal, se tornem abaixonáticos, venham fazer parte da crítica e não se esqueçam, claro, de irem lá nos cards e se inscreverem em todos os outros canais que participaram aqui do primeiro episódio do Clube do Filme. Então é isso aí, YouTube. Até a próxima. Inclusive já vou anunciar aqui, o próximo episódio do Clube do Filme vai ser sobre o filme Animais Noturnos. Então se vocês quiserem já também ver o filme e participar da discussão lá no canal do Refúgio Cult, serão muito bem-vindos.